E os mercados não gostaram nada dessa comunicação, deste gráfico de pontos, que também foi, claro, apresentado junto da decisão. Vamos trazer a reação do mercado com a nossa editora e analista de economia da CNN Brasil, Lucinda Pinto. Lucinda, bem-vinda à programação do Fechamento de Mercado. Sempre um prazer conversar contigo. Hoje o dia está um pouquinho estragado, tá tudo bem, céu de brigadeiro, e aí do nada todo mundo virou, até o Brasil fechou no negativo. É isso mesmo, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Realmente azedou o clima, né? Essa visão aí de que pode ter aumento de juros por metade dos diretores do Fed não era realmente aguardado, como a gente acabou de ver, e isso fez os juros futuros aqui também dispararem, porque a gente precisa lembrar que o Fed, ele é o banco central dos bancos centrais, né? Então, o juro por lá acaba sendo uma referência super importante, tem poder de mexer com as curvas do mundo todo, e o que a gente viu hoje foi realmente isso. Então, os DIs aqui, a partir dos contratos de médio prazo para frente, chegaram a subir mais de 20 pontos percentual, como se tivesse tido uma decisão do Copom, digamos assim. E isso impactou diretamente a Bolsa. Então, as empresas, inclusive, mais cíclicas, as empresas que estão mais sensíveis à economia local, ao ciclo econômico, essas sofreram muito mais. E as alavancadas, obviamente, também sentem um impacto muito mais direto. Claro que a decisão do Fed de hoje, Gabriel, ela não é capaz de impactar diretamente uma decisão do Copom. O Copom não fica esperando o Fed para saber o que vai fazer, mas sem dúvida nenhuma é uma informação que só reforça o coro daqueles economistas, dos analistas que entendem que o espaço para corte de juros por aqui está acabando, se é que não acabou. A gente pode observar que muita gente ainda acha que virá o 25 ponto percentual de corte hoje, simplesmente porque o Banco Central aqui deixou essa porta aberta, manteve o discurso da calibragem, mas que, na verdade, o ideal seria sequer cortar, por causa de desancoragem, de projeções de inflação, por causa da inflação corrente que está aquecida, por causa da atividade que desacelera ainda muito lentamente. E aí tem outros fatores, pacote de bondades do governo, agora essa discussão sobre o fim da escala 6x1, que é uma discussão legítima, a gente faz questão de dizer, porém tem um impacto, pelo menos no curto prazo, sobre a inflação. É o ninho, então o Fed ele só deu força a essa corrente que acredita aí que espaço para corte de juros, pelo visto, está acabando, né? Não seria absurdo dizermos, então, que pode ter manutenção de juros daqui a pouquinho. A decisão vai ser publicada às 18h30. A gente trouxe, mediano de expectativa dos mercados, 0,25 ponto percentual de corte. Mas não é absurdo se vier manutenção. É bom quem está nos assistindo agora ter esse cenário no radar, pelo menos. Tudo pode acontecer. Eu diria que se ele desse o 25 e mostrasse sinais de que está aberto a continuar com a tal da calibragem, o mercado vai reagir mal. Porque aí realmente vai ter um abalo na confiança, né, na credibilidade da política monetária. Talvez a interpretação de leniência do Banco Central com uma inflação mais alta, que disparou nas projeções nessas últimas 8 semanas. Ainda mais com o mundo todo indo na direção contrária. Então, a gente viu o Banco Central do Japão sendo mais conservador. Hoje, o Fed também trouxe essa mensagem de que os riscos para frente parecem maiores do que se imaginava. E, veja bem, o Kevin Warsh indo contra ali a indicação todo o desejo do Donald Trump. E, ainda assim, vimos esse cenário aí. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, mas aqui, então, um comportamento na outra direção provavelmente assustaria os mercados. Mas uma manutenção vai gerar muito ajuste. O mercado não tem isso no preço ainda, né? A probabilidade maior na curva também, não só nos relatórios dos economistas, mas também na curva de juros, é de um corte de 25. Então, teria aí um remeleixo, bolsa caindo mais, tudo isso. No entanto, eu diria que é isso que você trouxe. O mercado não acharia uma coisa muito fora do razoável. Aí é problema do trader amanhã, quem está na mesa de renda fixa, para calibrar todas as posições e reajustar. Mas, claro, esses dois cenários plenamente possíveis, nada de extraordinário caso tenhamos manutenção de juros para o dia de hoje, porque realmente todo mundo está com a pulga atrás da orelha. O Banco Central japonês colocou juros no maior patamar em 31 anos. Ah, mas é 1% só, nem é restringir. Para o Japão porque os juros lá normalmente são negativos. E para os Estados Unidos, até Stephen Miran,
que é o diretor que foi indicado por Donald Trump, desde que assumiu a sua cadeira no ano passado, vem pedindo cortes sucessivos de juros. No ano passado, na sua primeira reunião, ele indicou que até o final de 2025 teria 1,5 ponto de corte de juros nos Estados Unidos, porque seriam 3 decisões seguidas de 0,5 ponto percentual. Nenhuma delas aconteceu. Até ele votou pela manutenção de juros hoje, já que a decisão foi unânime, todo mundo votou a favor, até Stephen Miran aparece nessa jogada. Então, até os mais aliados, os mais ferrenhos apoiadores de corte de juros estão preocupados com o efeito guerra, né, Lucinda? É isso mesmo. Talvez seja ele essa voz isolada falando que pode ter corte de juros ainda esse ano, a gente não sabe. Sim. Então, até para a gente descrever os dot plots de hoje, então são 18 diretores, 9 vêm espaço para aumento de juros. Depois você pode até falar para a gente em que magnitude, porque tem diferença aí. 8 acreditam que o juro fica inalterado até o final do ano. E um diretor projetou ali um corte de juros ainda em 2026. Nós temos magnitudes que vão, por exemplo, de 0,25 ponto percentual de aumento. Essa é a mais provável pelos diretores, claro, até este momento. E temos mais 2 possibilidades. Então, vou aqui abrir o nosso dot plot no meu computador para eu descrever certinho. Temos, por exemplo, 5 diretores que enxergam 2 aumentos de juros até o final deste ano, para 4 a 4,25 ponto percentual. E há um diretor que acredita ainda que o juro vai terminar este ano entre 4,25 e 4,5 ponto percentual, o que seria um aumento de 0,75 ponto percentual. 3 aumentos neste ano de 0,25. Vem sendo o ritmo natural das decisões do Fed. Eles não tomam decisões com 0,5 ponto percentual. É muito difícil que isso aconteça. A história do Fed aponta para decisões de 0,25. Então, tem um diretor dizendo que teremos 3 aumentos de juros até o final deste ano. 5 apontam que teremos 2 aumentos e 3 apontam que apenas um aumento será necessário. Mas 9 pessoas de dentro de um grupo de 18 vem a necessidade de juros mais altos. É um cenário bem inesperado, né, Gabriel? Exatamente. Pegou todo mundo de calça curta, né? Porque é completamente contrário ao que a gente viu na decisão passada, onde a grande divisão era porque parte do Fed demandava uma indicação, um guidance para o mercado de que o próximo movimento seria de afrouxamento. Então, a gente foi de um Fed que via afrouxamento monetário necessário para as próximas decisões, agora para metade do comitê falando que precisa de mais juros. Mudou completamente, da água para o vinho ou outras coisas aí, porque quando a gente fala de água para o vinho é para melhorar, né? Mas mudou completamente. Do vinho para a água. Exato, do vinho para a água. A gente estava bem, agora não estamos mais. E eu acho interessantíssimo a gente falar sobre esse dot plot, porque o próprio presidente, Kevin Warsh, ele falou que não vê tanta convicção nisso aqui não, tá, Lucinda? Ele falou, esse dot plot aí, essas projeções que a gente publica, não vejo necessidade de publicarmos tantas projeções, porque é um documento grande com várias projeções para a taxa de desemprego, para a atividade e, neste caso, para a taxa de juros. É um sinal de que a gente vai ter que reaprender a cobrir edições ou publicações de decisão, Lucinda? Vai mudar por completo esse tipo de comunicação? Pois é, a gente vai observar, acho que tem um monte de dúvida. Além desse questionamento a respeito da necessidade de publicar o dot plot com essa frequência, tem a questão da coletiva de imprensa, né? Que ele já disse que ele não vê necessidade de falar quando não houver algo a ser dito, enfim. Mas tem uma outra coisa também. Hoje, os diretores do Fed, eles têm muito a prática de expressarem a sua opinião de forma aberta. Então, essas contrariedades de visão, elas são muito aceitas e são muito explicitadas nos eventos dos quais eles participam, que é diferente do Brasil. Aqui a gente tem sempre um único direcionamento, em geral, ou o presidente do Banco Central ou o diretor de política monetária que acabam trazendo uma mensagem, em geral, de forma bastante coordenada. Em geral, não, sempre de forma bastante coordenada. Lá não é assim. Então, esse debate que acontece dentro do comitê, ele acaba extravasando, né, nos eventos. Será que isso vai poder continuar? Eu estou muito curiosa para entender como é que vai ficar essa prática. Será que agora apenas o Kevin Warsh vai poder expressar a visão média do comitê? Como é que vai acontecer? Então, realmente, a gente tem muitos ajustes aí, a gente vai ter que aprender realmente a entender como é que o Fed vai se comportar. Perfeito. Será que os Fed Boys vão falar tanto assim? A gente sempre cobre aqui Fed Boys falando sobre taxa de juros. E acho interessante, para o mercado aprender que são 12 pessoas vai tomando a decisão, 18 que fazem parte do conselho. Apenas um voto não muda
o quanto vai ter de juros, mas o presidente muda muito a forma como esse juro é comunicado, como se comunica com o mercado, a instituição monetária. Faz 8 anos que não tínhamos mudança de poder à frente do Fed. Lucinda Pinto, a voz da consciência, nos diz que o tempo acabou. Até uma próxima. Também ouvi essa voz. Até amanhã, Gabriel. Entendi. Valeu, até a próxima. Boa tarde, bom trabalho para você.